aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Castellano, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, especificamente questões de segurança internacional e vinculados aos estudos africanos, estudos do continente africano. E eu vou trazer aqui para vocês uma videoaula vinculada a Relações Internacionais da África, uma disciplina que eu leciono aqui na graduação de Relações Internacionais e no curso de pós-graduação em Relações Internacionais. A gente vai tratar especificamente nessa aula sobre o estudo da África, ou das diversas Áfricas, a África na sua diversidade e também das sub-regiões dentro das Áfricas ou da África, de forma a gente compreender diferentes dinâmicas sub-regionais. Eu acho que essa aula vai servir muito para estudantes de Relações Internacionais, mas também para estudantes que eventualmente tenham interesse de compreender a África nas disciplinas que são irmãs das relações internacionais, por exemplo, ciências sociais, ciência política, sociologia, história, antropologia, economia e por aí vai. Então, sempre quem tiver interesse, na realidade, de compreender esse objeto de pesquisa, o continente africano como uma região, acho que vai conseguir tirar bons proveitos desta aula. Então vamos, sem enrolação, começar aqui a nossa videoaula, tentando organizar aqui a minha câmera para não ficar na frente de vocês e partindo então para a nossa discussão. A ideia é justamente trazer um debate sobre como estudar, afinal de contas, a África. Um desafio, a gente tem um semestre aqui pela frente, para quem está cursando essa disciplina, e o desafio é tentar estudar a África na sua diversidade, como fazer para simplificar e caber em 60 horas numa disciplina introdutória aqui sobre o continente africano, que tem a sua diversidade, uma continente em termos territoriais que a gente vai poder avaliar, e também tem uma população aí de quase 1 bilhão de habitantes que tem uma diversidade fundamental. Então a nossa proposta aqui é tratar a África como sistemas internacionais ou como subsistema e sub-regiões dentro da África como subsistemas do sistema internacional. E o que isso significa? Significa que a gente vai tentar encontrar na região e nas sub-regiões do continente africano uma ideia abstrata de sistema internacional, um sistema de interação entre estados, entre atores sociais, em processos políticos, sociais, econômicos, securitários. E isso vai ser possível porque as relações internacionais, principalmente o estudo das relações internacionais, ele tem passado por grandes transformações, por um aprofundamento e uma expansão desses estudos no pós-Guerra Fria, principalmente, que nos permite ver sistemas regionais como sistemas complexos, capazes de terem suas próprias dinâmicas, rompendo com a ideia de que, por exemplo, era muito comum nos anos 70 e 80 que regiões periféricas como essas regiões que se situam no continente africano seriam totalmente dependentes das dinâmicas do sistema internacional, do sistema global, o que a gente sabe que obviamente não é correto, teoricamente é um problemático e historicamente impreciso. Então, vamos tentar entender que outra forma a gente tem para compreender esses sistemas internacionais na África. A forma como a gente coloca aqui é a forma de entender sistemas africanos como sistemas complexos, que envolve compreender que eles, assim como sistemas autopoiéticos, como a gente vê na biologia, ou na química, ou na física, ele pode ser compreendido como um sistema que não é totalmente autônomo frente ao ambiente, ele tem um certo fechamento operacional, então tem dinâmicas que ocorrem ali na África Ocidental, na África Austral, na África Oriental, que vão ser próprias daquela região, mas é aberta também a dinâmicas de outras regiões, ou seja, a gente não precisa ter um sistema totalmente fechado, totalmente autônomo, para entender que existe um sistema. Não tem uma predisposição também para ordem e para desordem, não há necessidade de haver um sistema totalmente ordenado para que a gente considere aquele espaço um sistema. Não há necessidade de ter paz ou cooperação para que a gente entenda aquela região como um sistema. Portanto, a gente pode também estudar sistemas instáveis, sistemas de conflito, o que é bem comum em regiões em processo de formação e transformação das suas instituições, como é o caso da África, América Latina, Oriente Médio, Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Leste Asiático.
Então, essas regiões, a gente não precisa ter paz e cooperação nas regiões para entender elas como sistemas internacionais. E justamente não existe um processo que vai gerar necessariamente ordem ou necessariamente desordem nessas regiões. Existe certamente o incerto, né? A única certeza que temos é que existe mudança e incerteza nesses sistemas complexos que são próprios das relações internacionais. Existe também uma co-constituição entre agentes e estruturas, né? Estruturas de poder, estruturas econômicas, estruturas de interação não surgem de forma independente dos agentes, e os agentes, por sua vez, só existem como decorrência dessas estruturas. Por exemplo, colonizados e colonizadores só existem devido a este processo interacional que é o processo de colonização. Escravos e chefes de escravos, senhores de escravos, só existem decorrente deste processo que se chama, né, escravatura ou escravidão. Então, essas identidades são formadas e são constituídas de agentes e estruturas a partir da interação. E também importa nesses sistemas complexos que as relações internacionais começam a adotar a partir dos anos 80 e 90, nessa compreensão sobre sistemas complexos, também a ideia de mudança. Não podemos pensar que esses sistemas vão permanecer sempre iguais, né? Que as unidades, os tipos de unidades, estados coloniais, em algum momento vão se transformar em estados pós-coloniais. Eventualmente vão ter algum tipo de retração, de fragmentação que pode fazer com que esses estados deixem de ser estados soberanos, como a gente conhece nas relações internacionais. Então, as unidades passam por um processo de mudança, as interações passam por um processo de mudança, né? Regiões em que há grande cooperação, em algum momento, passa a ter grande conflito ou alto nível de conflito e vice-versa. E as estruturas de poder, as instituições de cooperação, né, a distribuição de poder entre os estados e os atores mais relevantes também acaba mudando durante o tempo. E essas mudanças são fundamentais para a gente compreender o comportamento desses sistemas internacionais, porque eles são sistemas internacionais que só se modificam ao longo de uma história longa, né, da macro-história. Por isso precisamos compreender macro-processos, né? Assim como autores como Fred Halliday, Robert Gilpin, Charles Tilly, Ted Skocpol, que vão tentar perceber processos sociais de macro escala e, portanto, eles vão precisar da história, né, de grandes períodos históricos para observar esses processos. Um autor chamado Barry Boeson, nos anos 90 já nos anos 80 e início dos anos 90, propõe que nós podemos compreender esses processos muito mais numerosos se a gente for estudar sistemas menores do que o sistema global. Se nós formos estudar sistemas regionais ou sistemas menores, né, sistemas imperiais ao longo da história dos estados, né, não modernos, né, estados pré-modernos. E esses estados pré-modernos e os sistemas que produzem podem nos dar grandes ensinamentos sobre como funcionam as relações internacionais, naquele caso interestatais, porque estados nacionais só vão existir a partir, efetivamente, do século XVIII e XIX, concordam? Então, sistemas interestatais. Mas para utilizar um jargão das relações internacionais, sistemas internacionais vamos colocar assim como algo genérico, mas já sabemos de partida que estamos tratando de sistemas interestatais, não necessariamente entre estados nacionais e talvez nem entre estados soberanos como conhecemos, talvez entre cidades-estados, talvez entre estados fragmentados, né, estados que não têm a sua estrutura tal qual o modelinho de estado moderno como a gente conhece, estados coloniais, por exemplo, ou estados, né, pré-coloniais, como existiu na África, né, pré-colonial, sistemas de estados, um sistema interafricano de relações muito, muito antes, séculos antes das relações com os impérios europeus. Né? Então, nas relações internacionais, se a gente vai lidar com esses sistemas como regiões, importa a gente ver também algumas teorias sobre regiões, né, como elas funcionam, né, que sistemas regionais são conformados ao longo do período do pós-Guerra Fria e antes disso, e também houve um desenvolvimento, essa expansão, né, das relações internacionais
diz respeito justamente a essa observação para regiões, para novas teorias sobre regiões, sobre como regiões funcionam, e também novos estudos empíricos sobre regiões, para além das regiões mais tradicionais, Europa, né, América do Norte. Vamos estudar também regiões ditas periféricas do sistema internacional. E isso é decorrente também de uma expansão qualitativa e quantitativa dos processos de regionalismo, né, que envolve em processos de acordos formais de comércio ou instituições, né, de cooperação regional, de integração regional, que se expandem no período da Guerra Fria, né, de 45 a 90, e no pós-1990, aqui fechando em 2010, que já faz aí 12 anos, né, mas ainda já temos aqui uma lista enorme de organizações regionais, né, que se expandem quantitativamente em número e também qualitativamente em qualidade, obviamente, né? Então, em tipos, né? Organizações regionais que outrora lidavam apenas com questões comerciais ou apenas com questões securitárias, por exemplo, OTAN, né? Ou questões comerciais, como a Comunidade Econômica Europeia, acabam se complexificando e lidando com várias dessas questões ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui principalmente no continente africano. Pasmem, cujas instituições regionais são instituições muito consolidadas e muito complexas. Por exemplo, Southern African Development Cooperation Community, ou Southern Africa Development Community agora, né? Antigamente tinha mais um C, é isso, né, se não me engano. Então, essa organização, ou a organização da CDAO, né, da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, ou do IGAD, né, da Intergovernmental Authority on Development da África Oriental, são organizações que carregam protocolos de segurança, sistemas de cooperação comercial, previsões de integração aduaneira e monetária, né, eventualmente até parlamentos regionais, como o próprio Mercosul já tem hoje em dia. O Mercosul também é um exemplo de instituição complexa, a Unasul seria ainda mais, né, mas está um processo ainda de crise. Mas todas essas organizações regionais acabam tendo uma expansão qualitativa também, isso é muito importante, e isso faz com que cada vez mais a gente comece a olhar para as regiões como, ó, tem ali alguma coisa interessante que a gente pode estudar por si só, não precisa ficar olhando só para o sistema global de interações Estados Unidos, Rússia e China. A gente também pode olhar para as regiões de forma mais objetiva, né, mais dedicada para compreender as suas relações. Primeiro, o regionalismo, esses processos de integração regional, que são apenas uma das formas, né, de regionalização. E muitas vezes regionalismo não significa regionalização. Regionalização é essa interação cada vez mais próxima, né, entre atores de uma mesma região. Essa interação econômica, social, política, muitas vezes pode resultar em regionalismo, outras pode não resultar em regionalismo. Você tem uma interação, por exemplo, Brasil, Colômbia, Venezuela, e que talvez não produza uma organização regional, né? E o oposto também pode ser verdade. Você talvez tenha uma organização regional, como por exemplo o Mercosul, e em certo momento não vai produzir incremento das relações, que não é o caso. O Mercosul produziu muito incremento de relações, principalmente comercial, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas há casos, por exemplo, de organizações regionais que não vão ter os resultados previstos. A Liga Árabe, por exemplo, né, tem uma formalidade mínima, né, uma cúpula entre estados, mas não tem produzido efetivamente nenhuma resposta a conflitos, né, dos quais os árabes participam. Por exemplo, né, conflitos envolvendo aliados ao Irã, que não é árabe, né, e aliados à Arábia Saudita, que é árabe, mas não acaba conseguindo reivindicar, né, qualquer tipo de liderança entre os países árabes. Então, a Liga Árabe não tem ajudado como uma organização do regionalismo, portanto, não produz uma regionalização cooperativa. Então, essas duas formas de ver regiões são algumas das formas que a gente pode observar e também perceber
evolução das teorias que vão lidar com regiões. Antigamente a gente teria muito teorias duras que vão ver regiões muito nessa lógica centro-periférica ou geográfica, né, a partir da geopolítica. Então temos o hinterland, né, daquela região, ela tem que se preocupar, muito normativo também, tem que se preocupar com a defesa do seu interior. Vamos ver círculos concêntricos, chegando à proposta absurda de que existia uma região hemisférica, né, do hemisfério ocidental, que o Brasil deveria se inserir subordinadamente aos Estados Unidos, como a geopolítica brasileira sempre pensou, né, e que na realidade a geopolítica é uma forma de ver, né, o dever ser da postura, né, estratégica de um Estado. Agora a gente está vendo aqui uma forma um pouco mais analítica, né, tentando entender as regiões a partir das suas interações. Não importa o que o Brasil deve fazer né, de acordo com a opinião de algumas elites políticas. Não, o que está acontecendo aqui, afinal, nessa região? Não o que eu gostaria que acontecesse. O que está acontecendo, afinal de contas? Né? E não apenas pelas organizações, como eu tinha falado, né? As organizações elas não são necessariamente eficientes. Então, vamos para a dinâmica real, vamos para a complexidade sistêmica que essas regiões apresentam, e aí o novo regionalismo nos traz muito disso, né? A visão de que regiões elas podem estar interagindo por várias dimensões. Se eu pegar uma dimensionalidade econômica, pode ser que uma região, né, com as suas fronteiras regionais não seja a mesma se eu pegar pela a dimensionalidade da segurança, ou da identidade, ou das interações econômicas. Então pode variar de dimensão a dimensão. Então são sistemas variados, né, a partir dessas dimensões, e a gente vai poder, quanto mais observar regiões, mais a gente vai ter casos de comparação em relação às teorias de relações internacionais, né, a propostas hipotéticas sobre como as relações internacionais, interestatais, intersociais funcionam. Então essa é a proposta. Aqui, por exemplo, eu tenho uma proposta um pouco mais específica de como observar regiões. Então vem, né, a partir dos textos do Barry Buzan, né, lá de 1993, né, The Logic of Anarchy, de 1993, que ele vai produzir com alguns autores, né, e o Robert Gilpin, que em 1981 já havia pensado em processos, em como analisar sistemas a partir, né, de elementos de observação, elementos analíticos que vão nos ajudar a entender mudanças. Então, com essas duas proposições, eu fiz uma combinação coerente dessas proposições, tentando entender regiões como sistemas complexos, e nisso eu apresentei, né, a minha tese de doutorado, 2015, aqui está 2014, porque esse modelo já tinha sido criado em 2014, e depois saiu em livro 2017, né, A Política Externa na África Austral. Então, lido como uma região e tento entender um fator dessa região, que é a política externa, como que ela se forma e né, em relação a quais outros fatores ela é influenciada, quais outros fatores influenciam a formação dessa política externa, sendo que os elementos principais da leitura das regiões são esses todos os fatores que eu mostro aqui, né, na estrutura regional, o fundamento estrutural, ou seja, qual é a natureza predominante das unidades. Isso depois, tem que se fazer também a devida referência. O Barry Buzan, em 2003, ele vai desenvolver essas categorias também para os estudos das regiões. Então, no Region and Powers, com Ol Weaver, ele vai trazer também categorias muito próximas a essa que eu estou usando aqui em 2014, 2015, com a exceção de alguns elementos. Padrão de cooperação em conflito, ele não adota. O conceito de ordem regional também é bem diferente ao que eu adoto. E as características da unidade, eles também vão trazer com uma forma muito sutil, assim, do que são atributos das unidades, eles acabam não desenvolvendo, nem a política externa. Então, é um modelo que expande e converge, logicamente, algumas contribuições anteriores, né, que eu estou citando a contribuição original lá do Barry Buzan, de 1993, sem a qual não existiria qualquer contribuição em 2003. Então, voltando aqui, os elementos estruturais, fundamento estrutural, a natureza e o tipo predominante das unidades, se esse sistema é hierárquico, se esse sistema é anárquico, se as unidades são de tipo moderno, de tipo colonial, de tipo pré-colonial, como que a gente percebe, né, os fundamentos estruturais, a estrutura profunda desses sistemas regionais,
a ordem regional, que é a organização institucional formal e informal dessa região, que tipo de princípios, né, que constrange comportamentos, regras, valores, né, que constrangem comportamentos existem nessa região, a polaridade, que é a distribuição exclusivamente de poder, né, de capacidades materiais e imateriais entre estados, entre atores principais dessa região, as fronteiras regionais, que são os limites da região, não dos estados, da região em si, né? A região da África Austral acaba onde? Acaba no Congo? Acaba lá em Ruanda? Acaba na África Central, na República Centro-Africana? Onde acaba a região, não onde acabam os estados. Às vezes a região pode acabar no meio de um estado, assim, fazer corte na fronteira dos estados. Bom, o Barry Buzan e o Ol Weaver, em 2003, colocam que é possível, sim. Inclusive dividem ali o Congo, o leste do Congo, fazendo parte de uma região, enquanto o oeste do Congo fazendo parte, o oeste do Congo fazendo parte de outra região, inclusive no caso dos estudos africanos. Então, aqui no meu caso, os estados não podem ser divididos pelas regiões, porque eles têm uma estrutura muito mais consolidada do que a própria estrutura regional, em geral, né? Mas, eventualmente, algum dia a gente pode ver isso acontecer, não é o caso hoje. Interação, elementos interacionais. A forma de interação mais conflitiva, mais cooperativa de atores na região, e essa interação produzindo eixos de aliança e rivalidade. Por exemplo, hoje em dia, ocorrendo a guerra da Ucrânia, a gente percebe que o nível de polarização entre os já antigos aliados Estados Unidos e Europa, frente à União Soviética, a ex-União Soviética, a Rússia e os seus aliados de fronteira, está cada vez mais tenso. Esses blocos já existiam como blocos de aliança em certo período histórico, mesmo nos anos 90, que era baixa polarização, mesmo nos anos 2000. Mas agora ele se torna muito polarizado, ou seja, não é apenas a classificação de alianças e rivalidade, mas o grau de tensão entre essas redes de aliança e rivalidade. Tá? E padrão de cooperação de conflito a gente já viu. Política externa são as opções, as atitudes e os comportamentos individuais de cada estado que somados produzem um input para que esse sistema funcione. As características das unidades, ou seja, os elementos domésticos desses estados, como que esses estados, essas elites decisórias de política externa vão perceber o sistema e vão entender pressões para agir nesse sistema e vão, ou seja, além de querer agir, também vão ter certa habilidade ou não, ou inabilidade de agir, condições de agir no sistema. Fatores externos são como atores de fora do sistema, principalmente potências globais, que são aquelas que conseguem projetar o seu poder para além da sua própria região. Elas vão agir nos sistemas alheios, né? naquela região que a gente está analisando, como que potências globais como Estados Unidos, Rússia, China, até mesmo Brasil, se a gente for pensar no caso africano, penetram nessas regiões, né? Nas regiões, no caso aqui, África, e vão ter modelos de cooperação ou conflito para essas regiões. Agora, finalmente, vamos para a observação da África ou Áfricas como regiões. A África como região, ela vai poder ser observada a partir de diversos critérios, como eu mencionei anteriormente. Aqueles mesmos critérios, a mesma discussão sobre como ler regiões, a gente pode trazer também aqui para a África. Será que a gente vai observar regiões dentro da África ou que constituam o próprio continente africano a partir de fatores geográficos, mais físicos, demográficos, ou fatores históricos, ou fatores constitutivos, como instituições formais de relações interestatais, ou instituições informais, algumas comunidades imaginadas, comunidades linguísticas, ou mesmo interações reais em múltiplas dimensões. Aqui a gente vai tentar, como estamos lidando com um sistema complexo, a gente vai tentar integrar a maior parte desses elementos no limite da capacidade da gente analisar. Então não adianta integrar todos esses elementos e aí não temos condições de observar os sistemas africanos. Então vamos trazer aqui a questão das interações como foco principal da observação de sistemas regionais. Primeiro, vou colocar uma pimentinha aqui no nosso vatapá, ou uma pimentinha aqui na nossa feijoada, ou no nosso feijão, ou no nosso charque,
no nosso carreteiro, que preferirem, mas essa pimentinha ela vai trazer um pouco de problematização. O que é essa problematização? É assim, tem problemas. Vou selecionar, estudar a África a partir das regiões de cooperação. Regional Economic Cooperation, né? Ou Communities, como a União Africana nos coloca. Então ela trata de comunidades regionais, econômicas regionais, que a gente pode traçar ali no continente africano. Elas, por parte da União Africana, elas são um pouco mais coerentes do que isso aqui. Mas se a gente fosse pegar, assim, pelas instituições, as organizações internacionais existentes no continente africano, a gente ia achar o que uma parte da literatura chama de spaghetti bowl. O que é? É um balde de espaguete, um espaguete todo emaranhado, aquele espaguete, né? Com molho vermelho e almôndegas, né? Aquele espaguete bem enrolado, né? Que a gente só consegue comer se a gente enrolar cada vez mais ele. Não tem solução de desenrolar um espaguete. Ele está enrolado, está enosado ali, e é o que a gente está vendo aqui. É um espaguete em que assim, você não tem como encontrar regiões que não sejam justapostas, em organizações regionais de cooperação que não sejam justapostas, que não estejam umas sobrepostas às outras, né? Você tem organização ali que, lá na África Austral, que envolve aqui a SACU, que é a Southern Africa Customs Union, União Aduaneira da África Austral. Ao mesmo tempo, você tem a SADC, né, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Ao mesmo tempo, alguns países da África Austral, como Tanzânia, vão participar da Comunidade da África Oriental. Outros vão participar, né, de organizações da África Central. A COMESA, que é uma tentativa de organização, né, de propor livre comércio ao longo do continente, né, de norte a sul do continente, naquela ideia, né, de representar aquilo que Cecil Rhodes, um dos maiores imperialistas e construtores de infraestrutura na África, né, que tentava integrar, né, o Cabo ao Cairo, ou o Cairo ao Cabo, com redes infraestruturais. A COMESA tenta concretizar essa ideia, né, de redes infraestruturais e comerciais integrando o continente. O IGAD também tem países que participam de todas essas organizações e aí por diante. Então é difícil a gente criar regiões ou que sejam mutuamente excludentes a partir da ideia de organizações regionais. Então analisar regiões a partir de organizações regionais tem esse problema aqui de partida. Outra questão é a geografia. Você tem, né, aquela ideia de que eventualmente o Saara divide a África, você tem a África subsaariana e a África saariana, né, ou norte da África, mas não necessariamente o Saara vai bloquear algumas interações. Pelo contrário, hoje a região do Saara e do Sahel é um espaço de grande mobilização e movimentação de grupos terroristas, e isso tem integrado o continente, tanto subsaariano quanto do norte da África, em ações, em mobilização antiterrorista. A mesma coisa, né, a floresta equatorial, essa região aqui, né, tanto do Golfo da Guiné, que é essa região do litoral, quanto a região da África Central. Esse espaço, que seria um espaço de dificuldade de estabelecimento das instituições estatais, né, de infraestrutura, de projeção de força, mas também de instituições de desenvolvimento do Estado, acaba integrando essas regiões pela fragilidade que ela projeta, né, e a incapacidade desses estados de fornecerem o que eles vieram para fazer, que é segurança, desenvolvimento e inclusão para essas populações. Eles acabam não fazendo e essas regiões acabam se tornando regiões de grande instabilidade, né, devido aos bloqueios geográficos, e não o contrário, né? Elas se integram por esses desafios geográficos. Então, você não teria coerentemente como simplesmente dividir a África subsaariana e a África do Norte e achar que isso está ok, só porque tem um Saara ali. Não, isso não quer dizer. Não existe África subsaariana sem o trânsito do Saara, né? Sem a formação de impérios fundamentais como, né, Império Songhai, Império do Mali, Império de Benin, Império de Gana. Não existe essa capacidade de pensarmos a África sem esses fluxos migratórios, também os fluxos migratórios do norte das florestas equatoriais, né, da população do tronco linguístico banto,
né, sudanês banto, que migra ao sul da África a partir lá do século V depois de Cristo até o século XV, XVI, e essas comunidades vão se formando. Então, como a gente vai dizer que, né, romper com os fatos históricos, né, os movimentos históricos, dizendo que o que divide a África é a geografia, é o Saara ou as florestas equatoriais? Não dá, não tem como, porque as próprias populações africanas já mostraram que isso é talvez até um elemento de integração mais do que de desintegração, né, se a gente for ver do ponto de vista dos povos. Dos estados daí é outra coisa, aqui outra possibilidade. Vamos analisar a África pelo que foi a divisão colonial? Sim, mas daí a gente vai ter que dividir, então, aqui no sul da África, a África Austral, aqueles que foram colonizados por Portugal, aqueles que foram colonizados pelo Reino Unido, aqueles que foram colonizados primeiramente pela Bélgica ou pela Alemanha, né, e depois pelo Reino Unido, né, ou aqui, no caso, pela Alemanha, Ruanda, Urundi, né, e depois pela Bélgica, e aqui mesmo na África Ocidental vamos ter que dividir, então, quer dizer, aqueles que foram colonizados pela França e os que não foram. Então, ajuda a entender certas afinidades e identidades, mas não é tudo. No momento que a gente vai organizar estudos de regiões, não ajuda a gente simplesmente cortar a facão, como a gente diz, né? Dessa forma. A mesma coisa, colônias, ex-colônias inglesas, aqui no Chifre da África, um país que se manteve independente durante todo o período, né? Foi um império, a Abissínia, e depois acabou se mantendo, né, durante a competição imperialista europeia como um estado independente, a Etiópia, e outros que foram colonizados por Itália, né, por França, por Reino Unido, né, como é o caso aqui do Chifre da África. Então, não é fácil, né, mas também não é resolvido de uma maneira de cortar simplesmente aqueles países que foram colonizados por tal antiga metrópole e deu, assim a gente estuda a África. É complicado de adotar esse tipo de perspectiva. Bom, aquilo que eu já falei, né, vegetação e dificuldades de entender a África apenas por divisões geográficas próprias. Outra questão é a nossa ideia muito simplista de que a África é uma coisa só, né? Eu costumo fazer várias palestras e escrever vários textos, inicialmente para tentar desmistificar, né, ou desmitificar a nossa visão preconceituosa, né, não em termos pejorativos, mas preconceituosa do ponto de vista conceitual, né? A gente não tem conhecimento sobre a diversidade do continente africano, a ponto de não entender que regiões da África que a gente diria que seria própria de um deserto, na realidade você tem pinguins, uma região geladíssima, né? Com uma paisagem que poderia replicar até mesmo o norte da Europa. E outras regiões que a gente acharia que seria propriamente da África, não é África. Isso aqui, por exemplo, é o deserto do Atacama, na América do Sul. Né? E aqui, uma praia na África do Sul, que tem a presença de pinguins, como um habitat natural já deles, né, há algumas décadas. A gente vai para a Tanzânia, no Kilimanjaro, uma paisagem claramente, né, parecida com os Alpes suíços, por exemplo. Então, assim, essa diversidade do continente é muito importante a gente entender, né? Tanto uma diversidade da figurinha Rei Leão, né, que a gente costuma lembrar, o macaquinho lá levantando Simba, que legal, essa é a África. Não necessariamente. A África é um lugar de florestas equatoriais, é um lugar de savana, muito parecido com o nosso Cerrado aqui, por exemplo, né, um lugar de desertos, um lugar de zonas de grande altitude, né, um lugar de clima árido, semiárido, um lugar de clima de serra, serrano, tal qual aqui, por exemplo, né, as regiões serranas e da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul, aqui os vinhedos, por exemplo, né, na África do Sul. Então, assim, a gente vai conhecer a África nessa diversidade, e é isso que a gente tem que levar em consideração e não dividir a África numa coisa só ou em coisas muito estáticas. Aqui os troncos linguísticos, né, a gente geralmente diz, a África é cheia de tribos e etnias diferentes. Sim, com certeza, tem identidades e uma diversidade fantástica. Mas há alguns troncos linguísticos que produzem proximidade, né, como, por exemplo, o Guarani
né, o Tupi-Guarani aqui na América do Sul, em que você tem capacidade de compreensão mútua nos diferentes dialetos. A mesma coisa acontece, ou mesmo o latim, né, no sul da Europa, na Europa do Mediterrâneo, uma pessoa que fala catalão consegue entender um francês e entender o espanhol ao mesmo tempo e um italiano. Então não há uma diferença tão grande neste tronco linguístico latino, né, que a gente não se comunique, como é o caso até hoje na América Latina. A gente se comunica compreendendo um castelhano e compreendendo um português, né, tanto no Nordeste como no Sul do Brasil. Aqui na África também a gente tem troncos linguísticos que vão produzir proximidades linguísticas nessas regiões, como por exemplo essa região que permanece com um tronco linguístico Níger-Congo-A, que permaneceu nesta região, né, do ocidente africano, né, do oeste africano, né, que permaneceu historicamente nessa região, e uma zona em que o tronco Níger-Congo-B, que a gente chama aqui, né, vai migrar a partir, né, do século V depois de Cristo e vai compor toda uma região que já lá habitava, né, esse núcleo de linguístico também formado por caçadores-coletores, os Khoisan, que também tem uma estrutura cultural, linguística, né, ideacional muito própria. E aí essas misturas vão acontecer, claro, mas vai existir também uma certa linha, um certo fio condutor entre essas diferentes regiões, essas diferentes etnias, né? Há troncos ou etnias, né, derivadas do tronco linguístico nilo-saariano, né, nilóticos também vão ter uma influência muito importante. Aqui o Swahili, né, o árabe Swahili penetra muito com a influência da religião muçulmana, do islamismo, e a presença do comércio árabe nesta região oriental da África e norte da África, então se torna uma língua falada por milhões de africanos, né, quase como uma grande língua integradora, o árabe Swahili, da África Oriental, do norte da África. A gente tem condições de se compreender mutuamente muito com essa mistura com o eixo, né, do tronco linguístico nilótico. E também o afroasiático seria essa presença, né, de culturas berberes, arábica, né, com aramaico, por exemplo, né, e com a influência muito grande do árabe aqui, sobretudo por causa, né, da presença do islamismo como elemento integrador e unificador, inclusive, dessas regiões. Então isso é bem importante a gente mostrar. Inclusive, né, você tem uma presença depois, né, no período colonização, isso naquele período pré-colonial, né? No período colonização a gente vai ter uma presença de diversas outras culturas, né, e linguagens, idiomas que vão estar na África, sobretudo pelo processo de colonização, pela vinda de mão de obra, né, recursos humanos de outras regiões. Por exemplo, o Império Britânico trouxe muitos chineses e indianos para o trabalho remunerado, né, mas precário, né, trabalho subalterno, trabalho totalmente precário no continente africano. Inclusive, esse trabalho precário no continente africano produziu um grande líder para a independência indiana, né, que foi o Mahatma Gandhi, que trabalhava justamente, né, nas regiões de grande produção mineral na África do Sul. Então, essa foto aqui, por exemplo, é da colonização indiana na África do Sul. E no leste africano nós temos uma grande comunidade indiana, uma grande comunidade chinesa, que não é devido apenas a esse momento de expansão da China, né? Uma grande comunidade árabe muçulmana. Então, às vezes a gente chega em regiões, em subúrbios, em bairros, em cidades africanas, a gente não entende que é a África, porque a gente acha que a África vai ser uma região que está lá nos filmes, né? Pobreza, negros, morte, conflitos. Então, essa diversidade é muito importante a gente entender, né? Tanto a formação afroasiática, né, no norte e leste africano, o sul da África com esse biotipo, digamos, mais tradicional de Khoisan, o arábico, né, brancos, né, nilóticos, banto,
as suas diversidades, indianos, e essa diversidade de origens, é claro que populações originárias do tronco Banto e do tronco é claro que populações originárias do tronco Níger-Congo se tornaram predominantes em todo o continente. Mas no norte da África você tem uma mistura, uma miscigenação, né, com africanos que são afroasiáticos, que são berberes, e não são menos africanos. Todos são africanos. No sul da África você vai ter uma presença muito maior de populações que são originárias desse tronco Níger-Congo, e todos são africanos. Então a África tem que ser compreendida nessa diversidade também. É claro que a maioria, né, é uma maioria fundada nessa etnia e tronco linguístico Níger-Congo. E essa é a imagem que a gente vê da África. Mas não é apenas isso. E todos que estão ali e que se sentem africanos, né, de coração e de origem, têm que ser considerados e respeitados como africanos. Né? Há muitos, por exemplo, brancos na África do Sul que não foram adeptos ao apartheid, né, ou que não foram brancos, né, na África de Moçambique, Angola, etc., e que também são africanos. Então, quando a gente vai dizer, africanos, a imagem que nós temos é negros. Sim, a maioria, mas não só. E isso tem que ficar claro quando qualquer analista vai estudar a África, até para entender o tanto de africano que tem o Egito, o tanto de africano que tem a Argélia, o tanto de africano que tem o Marrocos, né? E isto é africano. O africano é importante como cor, mas mais importante como uma origem, né, e uma ideia. Então, a África também possui religiões, né, regiões de religiões predominantes. Por exemplo, né, o cristianismo penetrou amplamente, né, nessa zona do sul da África, à medida que as religiões tradicionais acabam por serem, né, absorvidas pelo sincretismo religioso, ou mesmo se mantém muito no interior desses países, né, nas zonas rurais, porque são religiões muito rurais, vinculadas à terra, à natureza, ao contato com a família, né, ao contato com os ancestrais, aos locais que foram fundadores daquelas comunidades, isso nas religiões tradicionais africanas. Já o Islã, né, e o cristianismo são religiões que se adaptam muito à urbanização, ao comércio, ao fluxo, né, nessa empreitada moderna, justamente por ser, né, monoteísta. Então existe identidade de povos muito mais distantes, né? Então, mas mesmo assim, apesar dessa grande divisão aqui que a gente faz, existe muita diversidade também dentro desses territórios, tá? Com a presença do judaísmo, do hinduísmo, né, das religiões endógenas também no interior de vários países, né, e assim por diante. Então a gente tem, por exemplo, né, em alguns países africanos, uma parcela da população muçulmana muito grande. Né? Dentro dessa foto a gente diria, o que é a África aqui? A África é essa foto aqui de baixo, né, inferior aqui direita. Não necessariamente, aqui é uma foto tirada no interior da Bahia, pra gente ter uma ideia. Então, o que é a religião tradicional africana, às vezes permanece mais na diáspora, como no Brasil, do que em muitas localidades na África, né, o que seria tradicional daquele tronco Níger-Congo, né, lembrando que ele não é o único originário do continente africano, tem outras religiões, o próprio, né, o uso que se faz das religiões islâmicas e muçulmanas também pode ser tido como africano, né? E muitos etíopes vão dizer que o cristianismo surge, né, a origem do cristianismo é no continente africano, mas assim, a gente não tem essa imagem aqui de muçulmanos rezando, não parece ser o continente africano, mas é, né? Essa imagem aqui, se eu não me engano, é de Nairobi, né, num templo muçulmano. Então é importante a gente ter essa noção das diversidades. Aqui, por exemplo, um templo hindu, que eu pessoalmente tive a oportunidade de tirar uma foto. Em Soweto, na África do Sul, a gente tem o maior templo da Igreja Universal, né, templo cristão, no continente africano. Então a África tradicional, como a gente conhece no Brasil, como riquíssima e
né, precedente de uma tradição religiosa original que veio, sobretudo, com a vinda de imigrantes, de escravos, né, pelo trabalho forçado, e que felizmente isso conseguiu permanecer pela luta dessa população, né, permanecer vivo no Brasil. Às vezes está mais vivo no Brasil do que em algumas regiões na África. Na África Ocidental, felizmente, permanecem algumas comunidades fortes, consolidadas, como por exemplo Ijexá, Igbo, na Nigéria, ou em Benin, comunidades que conseguiram manter as tradições, né, de religiões africanas, mas no sul da África, particularmente, é muito difícil de encontrar nos centros urbanos. Daí a gente vai assim, para as montanhas, regiões mais afastadas que tem natureza nas cidades, aí a gente vê grupos fazendo algum tipo de liturgia, algum tipo de rito, até com uso de tambores. Né? Felizmente, às vezes a gente consegue encontrar, mas já tem um sincretismo com o cristianismo, assim como houve aqui no Brasil. Então é bem comum também o cristianismo ou o sincretismo ocorrer. Bueno, então, dentro dessa diversidade, como é que a gente vai conseguir organizar alguma coisa coerente para entender a África como regiões minimamente divididas, né? Então, o Buzan e o Iver vão sustentar a ideia de complexos regionais de segurança, cujas dinâmicas de segurança são tão próximas, conflitos armados, zonas de conflito interestatal ou intraestatal, em que esses estados estão sempre juntos ali, estão participando como rivais ou como aliados, que não tem como pensar nas relações interestatais securitárias de um estado sem pensar no outro. Então, eles têm um alto nível de mútua securitização, para quem conhece estudos de segurança internacional, e que a gente não consegue desvincular um estado com o outro. Aqui, lembra que eu falei que o Congo estaria dividido? Aqui é essa proposta. Mas então, pelo menos eles conseguem fazer alguma organização que seja minimamente possível, né, a partir de elementos interacionais, que integre essas regiões de maneira coerente. Então, as interações a partir de uma lógica securitária. Eu tenho muito a criticar em relação ao que eles propõem aqui, até porque a análise mais empírica que eles fazem é uma análise muito superficial. É claramente de acadêmicos que não são especialistas em África, não leem estudos africanos, não leem autores africanos e nem autores especialistas nesse tema. Então, além de criticar este próprio modelo que eles colocam, né, a análise empírica deles, eu também sugiro que não foquemos apenas na análise securitária, mas também em elementos econômicos, políticos, sociais. Então, a ideia é justamente a gente ter uma organização, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, uma organização da África que tenha, no mínimo, essas 4 regiões, e esses estados em cinza aqui estariam ainda em indefinição, se eles estão pertencendo às regiões, qual região que ele está pertencendo. Por exemplo, o Chad, ele pertence à África do Chifre, do Norte ou Ocidental? Não sabemos, eu não bateria o martelo, digamos, para dizer, não, é aí que ele está pertencendo. Muito embora também poderíamos dizer que, professor, aqui a República Democrática do Congo ou Gana não pertence à África Austral, isso aqui não dá para bater o martelo também. Tudo bem, é sempre passível de crítica e construção coletiva, mas eu já tenho mais condições de argumentar, né, em relação ao pertencimento desses 2 estados à África Austral do que do Chad a qualquer uma das regiões que o cerca. Então, mais ou menos esse ponto aqui. Estou organizando aqui em 4 regiões: África do Norte, Chifre da África, África Ocidental e África Austral. Tem alguns elementos que vão dizer por que essas regiões se integram, e alguns elementos são justamente vinculados, né, às principais dinâmicas desses estados, né, que são dinâmicas que estão envolvidas na formação desses estados, né? Por que eles se integram? Porque os estados modernos, como a teoria deveria nos dizer que existem, né, ou nos diz que existem, eles não se constituíram tal qual o modelo teórico ocidental, né, sugere aqui no continente africano. Então esses estados eles são muito fragmentados, têm uma dificuldade de se consolidar frente a forças regionais, né, sociais, econômicas, políticas, e também a elites, né, políticas muito fortes que existem nessas regiões, que não necessariamente querem ceder ao Estado poder institucional.
Então, essa integração dessas regiões se dá muito pela fragilidade dos estados, não a fragilidade da sociedade. A sociedade é muito forte e integrada, por vezes, transpassando as fronteiras estatais, né? Mas os estados, do ponto de vista empírico, eles são muito frágeis, embora do ponto de vista jurídico, né, como, né, uma representação da ordem internacional de que são estados, pessoas jurídicas formalmente registradas no cartório da ONU, né, isso obviamente não existe, né, gente? Mas eles garantem um assento nas Nações Unidas, eles são reconhecidos internacionalmente, ou seja, formalmente eles são estados. Mas na prática tem grandes dificuldades, tem grandes instabilidades, tem grandes conflitos, né? E embora grandes também tentativas de superação desses desafios por meio da integração regional, por meio de políticas de cooperação, etc, etc. Então o que seriam as nossas regiões? A África Ocidental, né? Que se integra sobretudo por essa relação de anglófonos e anglófonos, no caso, aqueles que foram colonizados, né, pelo Reino Unido, pela Inglaterra, e francófonos, aqueles que foram colonizados pela França. Mas o período pós-Guerra Fria é justamente uma tentativa de interação e de resolução de alternativas de convívio entre esses estados. O Maghreb, mesma coisa, só que não anglófonos e francófonos, mas sobretudo estados que foram colonizados por Itália, por França, né, e por outros países que vão no período pós-colonial, né, ou mesmo por Inglaterra, no caso do Egito, mas que vão ter até uma independência mais cedo, precoce, e que no período pós-colonial vão estar muito envoltos, né, do desafio de construção do arabismo, de uma integração com o mundo árabe, mas que no pós-Guerra Fria se voltam também para a região africana em si, efetivamente, né? O chifre da África, né, também esses desafios de formação estatal de um país que nunca foi colonizado, que é mais forte do que todos os outros, que sempre foi um império na região, e que tem na sua fronteira também um outro estado que foi colonizado durante um período específico, de 822 até o final do século XIX, que foi o Egito. Então são dois grandes impérios, ex-impérios ali, e que, é claro, o Egito não se situa no chifre, mas a sombra do Egito está sempre presente na Etiópia, e a Etiópia é um estado que está sempre cercado por outros estados com muita influência árabe muçulmana. Então, como que a Etiópia se constitui enquanto estado ali, outros estados que foram colonizados, e a Etiópia tenta se manter autônoma, né? Então tem uma disputa fundamental nessa região justamente pela formação e a fragmentação desses outros pequenos estados ao redor da Etiópia, que possibilita até intuitos, né, ou posturas mais expansionistas e imperialistas da Etiópia naquela região e vice-versa, estados que se constituem um pouco mais fortes, como Sudão, Somália, eventualmente, a cada período histórico, também vão ter contra-iniciativas mais imperialistas. África Central, uma região de difícil também consolidação, né, de fragmentação estatal, foi uma região que foi explorada intensamente por um império que não percebia na África qualquer tipo de possibilidade de colonização, mas simplesmente de extração, colônias extrativas da Bélgica, né? Ruanda, Urundi especificamente, e Congo, né? E depois, né, a sua integração e a sua relação com antigas colônias também pouco colonizadas, digamos assim, por parte do Reino Unido, como Uganda e Tanzânia, né, que não foram muito colonizadas como foi a África do Sul, por exemplo. Então é um lugar cujas instituições, né, pós-coloniais de Estado nacional foram implantadas de uma maneira muito frágil, muito superficial, e os vínculos identitários, os vínculos de relação entre elites não necessariamente respeitam essa lógica de Estado nacional, e a gente teria que discutir, e vamos discutir bastante sobre isso. E na África Austral, a gente tem um sistema muito mais consolidado de região, digamos, já durante o período de colonização britânica portuguesa, então já tem uma região com muitas relações ali, com uma rede infraestrutural muito significativa, sempre no centro a África do Sul,
mas depois, quando alguns estados foram independizados por meio de movimentos de libertação nacional mais críticos, né, mais autonomistas, como Angola, Moçambique, Zimbábue, a África do Sul se viu pressionada nessa região, isso produziu conflitos armados e hoje, felizmente, com a transição de regime na África do Sul, a gente tem uma zona muito mais cooperativa, peronomútil, vamos dizer assim, né? É isso. Se a gente for analisar, então, especificamente alguns elementos, né? Elementos que a gente poderia analisar daquele quadro lá anterior, né, sobre... lembrem, né, aquele quadro dos elementos de análise de sistemas regionais. Eu falei de polaridade, de ordem, né, falei de política externa, polarização, etc. Aqui a gente poderia trazer, por exemplo, uma análise sobre polaridade, né, em regiões, sub-regiões, aqui, ó, em vermelhinho o chifre e em laranjinha, né, norte da África, em azulzinho o sul da África. Então, um exemplo de análise mais quantitativa, né, de quem são as potências regionais, aqui por ordem, né, de poder, o índice SINC, que é um índice de composto de poder nacional, capacidades materiais. É um exemplo só, não estou dizendo que isso vai ser o centro da nossa análise. Chutando aqui um exemplo de como analisar a polaridade, por exemplo, né, e como que esses países, por exemplo, especificamente, né, Egito, Nigéria, África do Sul, Argélia, foram tão fundamentais para a construção do panafricanismo, de uma ordem regional mais integrada. Regiões também, variações nessas regiões, né, e norte da África, né, com muito mais capacidade econômica, mas não necessariamente significa, né, capacidade política, né, mas essa capacidade econômica está vinculada, sobretudo, à abundância de recursos naturais, né. Aqui no sul da África, economias muito mais fortes, como a África do Sul, né. Na África Ocidental também, economias mais fortes como Nigéria, Senegal, por exemplo, países já consolidados, com economias fortes. E no chifre da África é uma região muito instável ainda, né, com apenas um país ali mais estruturado, como é o caso da Etiópia. A ordem africana é algo fantástico, riquíssimo, encantador de estudar, né, os movimentos panafricanistas, como isso surge como parte do processo de independência já no século XX desse continente, né. O movimento panafricanista já surge no século XIX, decorrente da própria colonização e das independências nas Américas. Então tem muita relação com a independência que ocorria nas Américas, as diásporas percebendo isso e percebendo ao mesmo tempo a colonização da sua pátria, do seu continente mãe, que era a África. A formação da Libéria como uma pseudo-colônia dos Estados Unidos, como retorno, né, de africanos, né, afrodescendentes, a diáspora africana dos Estados Unidos para a África, tem muito a ver com isso. Nós vamos retomar a África como nosso continente mãe, e isso produziu um sentimento panafricanista transatlântico, né? Não só no Atlântico Sul, mas no Atlântico Norte, e isso produziu um movimento que depois das independências vai ser internalizado cada vez mais ao continente e produzir a ideia de solução africana para problemas africanos. Isso teve importância no período da Guerra Fria, muito embora nesse período as grandes potências tinham muito mais interferência e ingerência nas questões do continente africano, mas no período pós-Guerra Fria, depois de uma grande estabilidade nos anos 90, nos anos 2000, a reorganização da Organização da Unidade Africana como União Africana restitui essa ideia de um panafricanismo revigorado. Seria, né, a ideia de África para os africanos, né, a ideia de uma nova política, né, panafricanista nesse continente tão merecedor desse processo de autonomização. Então, sempre houve essa disputa na ordem regional entre macronacionalismo, que é o panafricanismo e a integração, o micronacionalismo, que seria o Estado Nacional e a soberania, né, e as relações pós-coloniais com as antigas metrópoles, né, como produzir um certo modelo de ordem regional que garanta esses interesses serem respeitados. Mas quanto mais esses interesses diversos forem respeitados, menos constitutiva e efetiva será a ordem regional. Então esse é um grande desafio que a gente vai discutir também, né? As diferentes organizações regionais, as diferentes comunidades regionais, né? O desafio aqui, já indo para o padrão cooperação e conflito e polarizações, né? O desafio que desde a independência, né? Mas sobretudo agora, né? No período pós-Guerra Fria,
que a África passa de conflitos muito regionalizados, conflitos armados existentes, com rivalidades entre estados e com muitos atores não estatais também participando desses conflitos. A gente vai ter aulas específicas sobre isso. É um desafio de integração até comercial intra-África. Se a gente for ver relações da África fora com o continente, de 80 e poucos por cento, 87%, relações intra-África comerciais de 13% apenas. Então isso em todas as regiões do terceiro mundo ou periféricas é muito grave, né? Mas assim, por exemplo, a gente teve um aumento recente de relações entre África e mundo, né? Mundo para a África e África para o mundo, um aumento da globalização, né? E da importância da África como uma economia para o mundo. E não proporcionalmente este aumento para a importância da África entre si, né? Então esse é um grande desafio, como os africanos vão conseguir serem complementares, terem processos de complementaridade econômica, terem processos de integração de maneira mais autônoma que não exija a participação de atores externos. E aqui chegamos nos atores externos, penetração extra-regional. Qual é o papel da África na política global? Quais foram e quais são os interesses estratégicos das grandes potências naquela região? Então isso a gente tem que discutir, tem que analisar, né, a política dos Estados Unidos, o combate ao terrorismo, a França, como a ideia de que a África Ocidental e o Norte da África é quase como um quintal do seu espaço estratégico, a Inglaterra, ao mesmo tempo, vendo essas comunidades como comunidades importantes para o sustentáculo econômico e identitário no sistema internacional, com a Commonwealth, a Alemanha, né, tendo talvez uma tentativa alternativa de resolução de conflitos, de reconstrução estatal, mas muito tímida frente aos desafios que a Europa do leste europeu, no pós-Guerra Fria, né, apresentam para a Alemanha. Então, é um desafio muito grande e que se situa entre, né, um interesse muito sutil das grandes potências na África, ou seja, comparativamente a África com outras regiões, as grandes potências não se importam tanto. Não tem uma intervenção direta como existiu no Afeganistão ou no Iraque dos Estados Unidos na África. Teve até uma tentativa ali na Somália com um grupo de operações especiais, mas que produziu justamente o oposto, assim, a tentativa dos Estados Unidos de não ir para lá. Então, assim, a ação é sempre terceirizada, é uma ação muito por proxies, né? Enquanto que em outras regiões existe uma ação direta, né, dessas grandes potências em outras regiões. Então a África ela é menos importante para as grandes potências em relação a outras regiões, talvez para o Brasil seja mais importante, né, em relação às outras regiões. Mas, por outro lado, o grande poder, a grande assimetria de poder entre os países africanos e as grandes potências faz com que qualquer ação dessas grandes potências no continente africano, né, sejam ações muito impactantes. E aí você pega países que têm um pouco mais de interesse, como a França, né, que tem ações diretas, né, de presença militar. Aí sim, a África para a França pode-se dizer que é a prioridade, né? Então é uma exceção daquilo que eu falei, mas a África para a França é uma prioridade. Qualquer ação da França na África vai ser muito impactante pela discrepância de poder, né, a capacidade de projeção das grandes potências. Então isso é bem relevante a gente avaliar. Entretanto, também tem potências regionais muito importantes no continente africano, relevantes, que vão ter impacto para a integração regional, para tentar confrontar com as grandes potências, dizendo assim, vamos negociar, tragam para a mesa, não é também sumam daqui, tragam para a mesa de negociação, a gente precisa de recursos, a gente precisa, mas vai ser usado do nosso modo, da nossa forma. Uma dessas potências regionais, né, a Líbia, antes da intervenção de 2011, inclusive propunha a construção de uma moeda africana, de um fundo de investimento bilionário para o continente africano que mudaria talvez a estrutura econômica do continente, e às vezes isso não é visto com bons olhos pelas potências ocidentais, porque mais autonomia para as regiões em que há conflito, em que há disputa de interesses, significa menos presença e menos garantia de interesses assegurados para as grandes potências. Então, é claro que esse também é um dos motivos que envolvem a intervenção externa na Líbia e o assassinato a sangue frio de uma liderança política como Muammar Gaddafi, né? Então isso não se fala muito, né? Se fala muito da Ucrânia, da Rússia invadindo, o que é problemático e extremamente terrível, né? Um tipo de invasão dessas
à revelia do direito internacional e da autonomia daqueles povos lá, né, inclusive para discutir o que vão fazer, né? Então, uma intervenção armada é sempre a última das opções e não é defendida, acho que por ninguém que tenha sensatez. Agora, o que é feito pelo Ocidente, o que foi feito pela OTAN no caso da Líbia, foi um crime, né, frente a um país que era o maior IDH, o maior desenvolvimento humano do continente, que tinha algum tipo, pelo menos, de estabilidade. Tinha um ditador? Pode-se dizer que sim, mas você vai dizer que o Donald Trump também não tem aspectos ditatoriais. Então, assim, quem vai determinar o que vai acontecer no seu país, né, segundo a maior parte das regras do direito internacional, são os próprios nacionais, né? O que vai justificar uma intervenção externa, né, nada justifica a não ser a vitória de interesses de grandes potências. Então isso aqui é um outro ponto que a gente vai tratar no encontro seguinte. Eu estou me estendendo bastante e eu queria fazer, por fim, algumas ponderações metodológicas, né, mesmo com o risco de fazer essa aula ficar muito longa. O ponto positivo é que essas ponderações metodológicas vão nos trazer um pouco de estímulo, de vida para estudar a África de maneira mais complexa, lidando com questões vinculadas à complexidade e particularidade, né, da história e do momento contemporâneo que a África vive, né? Nos desvalendo de alguns mitos simplificadores e de metodologias muito duras que não permitem a gente absorver uma riqueza da história e da experiência, né, das Áfricas como o mundo mostra, né? E, por exemplo, a gente tem, né, na história oral, né, a capacidade de aprender um pouco da tradição oral, né, de sociedades africanas que eventualmente não desenvolveram, não necessariamente por uma incapacidade, mas por escolha de uma estrutura social que atribui valor à interação, ao sentimento, à manifestação artística de tradições orais, né, que vão contar a história dos ancestrais, a riqueza das sociedades, vão contar a história desses povos e que muitas vezes a gente não consegue observar com métodos muito rígidos. Então, esse exemplo da tradição oral é o exemplo que a gente tem que levar para o estudo também da África contemporânea. Porque a África contemporânea, ela é feita de sentimentos. Ela também ela não é feita só de processos quantitativos, materiais. Ela também é feita de ideias, de valores, né, de vontades de construção também de algo diferente naquele continente. Então, se a gente não levar isso a cabo, a gente vai ter um estudo frio, morto sobre o continente africano, e não é isso que a gente quer, porque a África, ela não é apenas um espaço geográfico, ela é uma ideia, né? E essa ideia tem vida por si só, e a gente também nutre essa ideia de vida. Então, como estudar processos na África? Essas ponderações metodológicas vão nos levar a tentar perceber que não existe África sem interdisciplinaridade. Não temos como entender uma perspectiva securitária só contando tanques de guerra. Não temos como entender uma visão sociológica de identidade sem observar fatores político-econômicos ou mesmo da violência e vice-versa. Todos esses elementos eles têm que ser combinados e observados, mobilizando e combinando fontes, né, para reduzir inclusive incertezas históricas, porque se as coisas não estão escritas, e quem escreveu geralmente a partir do século XIX foram os europeus, os antropólogos, sociólogos, geógrafos, né, exploradores no sentido estrito da palavra mesmo, aqueles que vão explorar cientificamente o continente, vão fazer expedições para exploração, eles que observaram, e não necessariamente a sua observação será uma observação que transmite a ideia, né, que foi vista pelos olhos nus, né, mas não necessariamente apenas a visão poderia compreender a ideia, né, aquilo que realmente está ali constatado. Por exemplo, Pierre Verger, né, antigamente um fotógrafo brasileiro que se torna antropólogo quando começa a observar comunidades africanas da costa da Guiné, em Benin, né, e no processo se inicia numa religião tradicional e a partir da sua iniciação começa a relatar a sua observação como
um africanista que se torna. Então o africanista ele não é de partida, ele se torna africanista. A gente se constitui enquanto africanista estudando e vivendo a África, né, e as diversidades da África. Então essa ideia da autenticidade, da gente compreender dinâmicas do interior a partir do polo africano, dentro do possível, se for possível. Eu sei que é difícil do ponto de vista do financiamento de pesquisa, mas quando é possível, a presença física, né, nos locais, em países africanos, em comunidades africanas, para tentar entender visualmente, não apenas, mas sentimentalmente, olfativamente, né, de forma a complexidade dos nossos sentidos absorver esse continente. Tá? Muitas vezes compreendendo também que o que a gente lê sobre a África não é o que realmente está lá. A gente lê sobre a África algo que alguém, por algum propósito, teve que traduzir ou traduziu de uma maneira que não necessariamente é aquilo que representa uma realidade local. Então a gente tem que ir atrás de textos um pouco mais adequados, textos que tenham origem em uma área acadêmica. Muitos textos mais de perfil ideológico vão lidar com a África ou com uma exaltação exacerbada ou com uma depreciação exacerbada. Então vamos nos textos acadêmicos, aqueles que passaram por processos de crivo, sobretudo por quem teve experiência no continente africano, né, ou que tem uma visão mais crítica, mais problematizada e complexa sobre essas sociedades. Por exemplo, a gente tem que entender que algumas coisas que estão vistas pelo Ocidente na tradição escrita não necessariamente representam a história africana, justamente por causa da tradição oral. A tradição oral, se ela não é traduzida na leitura escrita e a gente não vai atrás, a gente simplesmente esquece 90% da história africana ou da realidade africana. Não existem comunidades tradicionais mais na África. Não, peraí, não existem, sobretudo nas zonas urbanas e em algumas regiões africanas, mas a riqueza da tradição oral permanece. Ou mesmo, não existem pessoas mais com nome tradicional e tal, Yorubá, na Nigéria. Bom, por quê? Porque no processo de catolização ou de cristianização da população, ou de islamização da população, mais para o norte, adotaram nomes, ou ocidentais ou árabes, e o processo tradicional, as contribuições tradicionais, as visões tradicionais foram se escondendo na formalidade. Mas isso não quer dizer que elas não existam, que elas não estejam ali, que elas não estejam presentes. Por exemplo, o uso de tambores e de cânticos tradicionais em ritos evangélicos das religiões neopentecostais na África. Para aqui no Brasil parece ser assim, uma heresia total, né? Os evangélicos vão matar os seus próprios, ou vão atacar os seus próprios membros. Não, na África aquilo ali é uma parte de um sincretismo que faz com que aquilo que não está escrito, mas que é uma tradição profunda daqueles povos, permaneça vivo. Tá? Contribuições também positivas da África para o desenvolvimento da humanidade. O que a África produziu de riquíssimo para a nossa humanidade, riquíssimo para o Brasil em primeiro lugar, né? A riqueza linguística, a riqueza cultural, a riqueza política, da filosofia política, uma filosofia política de cooperação, de solidariedade, uma filosofia política de identidade que problematiza também conceitos muito formais de bem e mal. Essa noção de brasileiro informal, a gente vê com grande pessimismo, com grande crítica por parte de uma visão ocidentalizada de filosofia, que tem uma perspectiva meio platônica, assim, de milenarista, o bem contra o mal, o esclarecido, o iluminado, e aí influenciado pelo iluminismo, iluminado contra o não iluminado, contra o ignorante. E na filosofia africana não existe essa contradição que a gente estipula, que foi basicamente sustentáculo da própria colonização, essa tradição colonialista. Na perspectiva filosófica africana não existe tanto
né, esse elemento de dualidade tão presente, que parece até paradoxal no cristianismo, né, porque o princípio seria a unidade, mas essa dualidade está sempre presente. E na perspectiva africana, o que é bom, o que é ruim, o que é o caos e o que é a ordem, parece muito mais sutil, muito mais fluido. Então, ao mesmo tempo que você está dando uma aula, você para e começa a cantar, né? Você começa a tocar um tambor, você começa a mostrar que a arte faz parte de todos os processos. Ao mesmo tempo que você está numa conversa, né, a música, né, a dança faz parte da manifestação artística. Ah, mas isso é fora de ordem. Fora de uma ordem, né, uma ordem cartesiana, podemos dizer assim. Mas isso, né, talvez para uma filosofia menos rígida, é parte da ordem, né? O caos e a reorganização, a reconstrução e a reorganização é parte de uma ordem. Então, a informalidade e a formalidade também pode ser algo a contribuir, né? E não como elemento negativo, mas como elemento de valorização daquilo que somos e não somente daquilo que devemos ser, né? Aquilo que o Nietzsche critica, né? De seres humanos com cabeças gigantescas e imensas, somos só razão e não sentimento. Então, como essas populações africanas, povos que não são esses povos ocidentalizados, até a América pré-colombiana, por que não? Né? Com uma visão um pouco mais humana, né? Mais sentimental do que o mundo realmente é. Essa noção de África total, né? Que não pensa apenas uma África subsaariana ou uma África do Norte, ou seja, isso pode até ser feito, né? Uma diferença de distribuição para análise, mas que não por si só, de partida, acha que existe uma divisão entre essas duas Áfricas, né? O rompimento com uma história ou uma narrativa excessivamente factual, ou seja, existem elementos não registrados, né? Que uma entrevista pode buscar a entender, que estudos sobre mitos travestidos em dança, em música, em arte, pode nos levar a compreender certos conceitos, certos ideais, certas visões filosóficas, até que vão resultar em política externa, em ideologia política, e que às vezes a gente não consegue entender porque não está escrito ali. Eles não tem, isso aqui é o comunismo africano. Cara, vai a fundo. Tenta entender realmente se um modelo comunista soviético realmente existiu na África, né? E se não existem elementos próprios do continente africano. Assim como Kissinger viu, né, na UNITA, ou melhor, no MPLA, no FNLA, é um mero instrumento da disputa entre as grandes potências, a gente às vezes olha para a África e não vê a sua autenticidade. Aquilo ali é parte do liberalismo, ou neoliberalismo, ou marxismo, ou maoísmo, e não percebe, né, os elementos autóctones daquela visão, daquela corrente. Então, é claro que isso tem que ser visto também com um viés crítico, sem sobrevalorizar uma coisa por si só. É africano, é lindo. Não, tem problemas, tem desafios, tem conflitos, tem opções políticas que vão levar a instabilidades, né, a conflitos, a dor, a sofrimento, né? Mas debater isso como algo que é próprio da África, com uma mistura do que o mundo já trouxe para a África, é nossa responsabilidade, é compreender a complexidade desses desafios sem dar de partida total agência para os povos africanos, assim como a gente não dá total agência para qualquer um dos povos, né? Sempre a estrutura vai também influenciar qualquer decisão dos agentes, mas também não eliminar a possibilidade de agência e de valores próprios, né? De ideias próprias, de instituições próprias, né? E essas ideias vão estar presentes nas civilizações, nas instituições, nas estruturas, né? E em grandes visões, né, na África, que não são só datas específicas, né, o estudo da história fetichista, assim, digamos, em datas e cronologias, mas em grandes processos que aconteceram nesse continente, para além daquilo que a gente estuda, né, ou não estuda na nossa formação de ciências sociais humanas tradicional aqui no Brasil. Como estudar processos na África, tá?
alguns rompimentos têm que ser feitos, e aqui eu trago, né, a Naomi Chazan, né, o Patrick Chabal, vários autores que lidam com estudos africanos, né, ou mesmo, né, o Joseph Kizerbo, que traz ali, né, já naquele livro, aquele compilado incrível, magnífico da Unesco, né, da História Geral da África, alguns métodos dos estudos africanos, a importância do uso da história oral para investigar a tradição oral, não são a mesma coisa, obviamente, e aqui também, né, rompendo com a ideia de que houve uma homogeneidade na independência, de que tudo foi igual, né? Independência em 1960, todo mundo foi independente, deu. Tudo aconteceu igual. Não. Existe uma multiplicidade de processos, uma multiplicidade de trajetórias, tendências políticas, né, de consequências, de tipos de movimentos, de uso ou não uso de violência, né? A ideia de que a independência já está adquirida, ou seja, esses países já são independentes, ponto. Não. Existe uma dificuldade enorme de relações no sistema internacional, mas que também tem alguns elementos que privilegiam essas relações, né, como esse direito internacional formalista que diz que eles são estados ponto final, e aí isso não dá nenhum incentivo para se constituir enquanto, né, um estado com verdadeiras capacidades. Outras visões muito absolutistas, né, pobreza absoluta na África, é só conflito, é só caos, ou pelo contrário, não, é uma África que está se renovando e que está renascendo, ponto, né, o renascimento africano, como se fosse assim, algo, uma panaceia, né? E por outro lado, né, uma ideia de que existe falta de mobilização social, de que a população, a África não dá certo porque a população deixa, a população aceita a dominação. Coisas que surgem, né, no senso comum, que a gente ouve vez que outra nas nossas reuniões familiares por aí, né, ou em nossos grupos de WhatsApp, quando a África surge como tema, né? Conflitos de apenas uma espécie, os conflitos africanos são todos étnicos, as pessoas se matando lá, as etnias não conseguem conviver umas com as outras. Da onde? Elas não têm a mesma origem linguística, elas não têm similaridades fantásticas, né, interessantíssimas que a gente pode estudar. Então não existiriam grandes impérios e reinos africanos multiétnicos antes da colonização. Então quer dizer que a etnia não vive entre si, não coexiste? Como é que o Estado francês, que tem bretões, que tem francos, que tem normandos, todos juntos ali, conseguiu viver? É claro que se matavam, sim, durante muitos períodos, mas constituíram e não deixaram de ser grupos étnicos linguísticos. Então quer dizer que tem uma solução. E que em vários países africanos essa solução já foi dada. Então, simplificar é uma forma de emburrecer, não apenas a si mesmo, quanto aos outros que estão ouvindo as besteiras que a gente fala. Tá? Regimes homogêneos e autoritários, os regimes são todos iguais, são todo um regime absolutista, bando de ditador, né? Também outra coisa comumente que a gente ouve, comumente ouvida, né, nos botecos da vida. Estados beirando o fracasso, né, beirando ao fracasso. Ou seja, os estados eles estão fracassando e ponto final. Não, existem estados que estão muito bem, que estão consolidados, que estão ajudando os seus vizinhos, inclusive, né, e outros estão persistindo e dificilmente vão fracassar no sistema internacional que dá né, ganhos positivos, recompensas positivas à permanência do estado do jeito que ele é, bem formalzinho, assim, que não faça nada de muito efetivo e que garanta que o sistema internacional funcione com estados bem fracos na periferia e grandes potências no centro. Então é bem difícil deixar de existir esses estados, a não ser que possam existir novos estados ainda mais fracos, como foi o caso do Sudão, que se dividiu entre Sudão do Norte e Sudão do Sul, para fazer lá no Sudão do Sul um estado ainda mais fraco, que daí ainda justifica mais intervenção e mais ideias como essa, de que esses estados são eternamente dependentes da gente, né, do sistema internacional. Da gente, uma ousadia, né, falar isso, porque o Brasil não consegue resolver os seus próprios problemas, que salda os problemas dos africanos. Tá? Então, assim, aqui traduzindo, né, problemas e experiências comuns, portanto, não devem obscurecer o fato que não há uma, mas muitas Áfricas. A continuidade de heranças separadas, junto com experiências e padrões diferentes de mudança, tem trabalhado para diferenciar estados africanos uns dos outros.
Ou seja, diferentes experiências e padrões de mudança e heranças vão diferenciar estados africanos uns dos outros. Cabe a nós ir atrás dessas diferenças, compreender quais são essas diferenças, quais são essas heranças. Essas heranças não estão escritas só nos livros, muito pouco delas está escrito nos livros. Se a gente for aqui no Brasil, muito poucos livros, pouquíssimos livros conseguem trazer a complexidade da história da África. Felizmente a gente tem alguns centros de pesquisa como o Sebrafrica, que produz aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul importantes obras de história da África, o professor Dail Ribeiro, o professor Paulo Vicentini, a professora Ana Lúcia Danilevich, que trazem uma complexidade da África, o Centro de Estudos Africanos da USP, outros centros que vão complexificar e conseguir nos trazer a complexidade dessa história. Mas é muito pouco. Geralmente esses trabalhos eles vão trazer linhas gerais. Como que a gente vai aprofundar essas experiências depende de pesquisa. E não só a pesquisa de novos textos, de textos que são feitos lá em países africanos ou países centrais que têm recursos para fazer esse tipo de pesquisa, mas também com pesquisa de campo, com entrevistas, com experiência prática. Por isso que é assim que a gente vai conseguir absorver essas experiências, essas heranças. E o processo de construção dos estados e sociedades em perspectiva regional comparada vai nos ajudar a comparar, a ter um mínimo de categorias de comparação, tanto em perspectiva histórica, com uma noção de que estados são importantes como elementos das relações internacionais, não que eles sejam defendidos por nós, mas eles foram marcadores de momentos, tanto o momento do Estado colonial, o momento das independências, e essas marcações produziram incentivos nocivos, mas também positivos a esses atores políticos agirem da forma como agem nos dias atuais. E as regiões mostram um pouco desse processo interacional. A gente está aqui também para desconstruir algumas ideias de teorias generalistas sobre como que as relações internacionais funcionam, modelos de democracia, paz democrática, resolução de conflitos, formação de estados e tal. Tem outras visões sobre como tudo isso ocorreu na África. A experiência da África foi particular, ela pode ser comparada com outras experiências, mas a gente não pode imiscuir de comparar e de observar o que foi a experiência africana em sentido estrito, na sua própria experiência. A relação entre guerra e paz, a relação política, os predicados principais que vão informar a política internacional da África, a segurança no continente africano e assim por diante. A África como sujeito, a África como produtora e locus de teorias de relações internacionais, de teorias sociais. Também tem muitas iniciativas hoje de produção teórica para entender de maneira autóctone como o continente africano funciona, e especificamente aqui as relações internacionais. É isso, gente. Aqui tem uma imagem que mostra um pouco dessas raízes ancestrais que envolvem passado, presente e futuro. Como a África ela é não só a origem da nossa humanidade como um todo, biologicamente falando, mas ela também guarda raízes, às vezes ocultas, da sua própria história, e que cabe a nós movimentar a forma de alcançar essas raízes. Às vezes, o movimento de acesso a essas raízes é por meio da arte, é por meio da experiência mais do que da leitura. A leitura é fundamental, mas a experiência com a história e com este legado africano, essa herança africana no Brasil, mas também nos países africanos atuais, é fundamental. Então a gente traz aqui essa ideia de que não existe estudo africano se não existir experiência, se não existir o contato. Infelizmente a gente tem poucos recursos, mas a gente pode pegar muito do que o Brasil já tem de influência africana e trazer para o nosso dia a dia para tentar entender a África. É uma África multidimensional e integral, impossível de ser descolada de experiências culturais, de experiências artísticas, de experiências linguísticas. Então, vamos tentar trazer isso também para o estudo das relações internacionais. Deixar de ser aquele estudo formalista, meio desumano, para um estudo mais humano, para um estudo mais íntegro
mais orgânico daquilo que a gente está observando. Nesse caso, de um continente que constitui o Brasil. Assim como outras influências que temos aqui, esse é o continente talvez mais importante para a formação do que nós somos hoje. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, eu não vou pedir like, eu vou pedir que você comente, né? Diz aí o que tu achou, o que você gostaria que a gente tratasse mais, o que tu discorda, o que tu concorda, né? E acessa outros conteúdos aqui do canal, eu vou colocar aqui também como card aqui em cima, e eu acho que também como vídeos aqui no final, sugestões, né, de vídeos do final, uma coleção que infelizmente a gente tem difícil acesso, mas foi uma coleção produzida pela Fundação Palmares, né, e também com o apoio do Ministério da Cultura, que foi um documentário específico, né, que vai trazer, né, o debate sobre tradições orais, né, e a tradição oral, né, da África no Brasil. E como isso se manteve presente, a gente não tem acesso mais, eu não sei se a biblioteca de você que está assistindo, né, de vocês tem esse material, mas é um material bem difícil, né, de ser encontrado. Eu vou colocar, a gente fez o upload num canal que a gente organiza também, que é o Ayan Agalu, tá, que envolve essa ideia de filosofia, mitologia e arte africana. Lá a gente fez esse upload e vocês podem acessar aqui também pelos links que eu vou colocar. Tá bom, turma? Valeu, desculpe um vídeo gigantesco, não tem como contar um pouco sobre história africana e metodologia de estudo da África sem vivenciar, e a vivência leva tempo. E cabe a gente também valorizar as coisas importantes que o tempo nos traz, né? A gente dá valor para tanta coisa desimportante para o nosso tempo, então talvez coisas mais importantes, né, demorem mais tempo mesmo e demorem momento e reflexão para a gente conseguir amadurecer. Tá bom? Até o próximo vídeo, fique com a gente se gostar, tá? E até mais, um abraço.